Sejam bem-vindos ao canal falando sobre, tá bom? Eu sou Fabiana Castelo Branco, nós vamos falar sobre economia, tá bom? Principalmente a economia a partir da Revolução Industrial, tá bom? Então, o que é que acontece? Primeiramente, existe uma evolução nas concepções de trabalho, né? Antes o trabalho era visto como sacrifício, como algo realmente que causava penor aos trabalhadores, tá certo? Depois não, do tempo para cá, principalmente a partir do século XX, XXI, o trabalho já passa a ser visto como um processo de realização profissional, né? Algo que dá prazer, algo que faz parte da necessidade humana, tá bom? Então, o trabalho como sacrifício lá na Revolução Industrial, ele tem as seguintes características, né? O trabalho implica em esforço físico, tá certo? Proletarialização, dependência e subordinação de quem tem o meio de subsistência e rendimentos do seu trabalho, certo? Existe essa dependência do trabalhador pelas empresas, tá certo? Isso fica bem claro no filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, tá bom? Né? Além disso, né, o trabalho também, como hoje, como realização, ele já é uma fonte de realização pessoal ou social, né? Tem pessoas que se sentem bem trabalhando, né? E ele passa pela evolução histórica positiva, começando nos países do norte da Europa, e que conquista melhores condições de vida e também mais produção social, certo? Mais proteção social. Ou seja, o trabalho ele deixa de somente explorar o trabalhador, ele gosta, agora ele também vai fornecer benefícios, tá bom? Aí o Karl Marx ele fala também que existe a diferença entre trabalho braçal e trabalho intelectual. Isso é um dos fatores também que vem modificar esse processo, tá bom? Então, mas como era o trabalho na Revolução Industrial, né? Passava pela ideia de mecanização, né? Durante a primeira metade do século XIX, o processo de produção europeu passou de um processo de pequena escala, manufatura, onde as pessoas faziam algo na mão, para uma produção de larga escala, né? Já aí se introduz a mecanização, o desenvolvimento da indústria, tá certo? Aí entra o tear mecânico, já é também entre os motores a vapor. Então, há uma grande evolução no processo de produção industrial, tá bom? O que antes não existia. E aí o que é que acontece? As pessoas começam a trabalhar nas indústrias, né? O trabalho tinha longas horas, não tinha carga horária definida, tá bom? Todos os trabalhadores corriam o risco de serem desempregados, ficarem desempregados, não tinha nenhum sistema de apoio social, algo que garantisse direitos trabalhistas, isso não existia. Então, o que é que acontecia? Os portões das fábricas se abriam, as pessoas entravam e se fechavam. Certo? Os trabalhadores que chegavam atrasados, eles perdiam o trabalho. Passava por humilhação pública, né? O trabalho era insatisfação, tinha condição física. O foco nesse período sempre foi no trabalho, não no trabalhador, tá bom? Ou seja, o trabalhador, ele é visto somente como uma parte do processo da engrenagem, tá bom? Então, houve o quê? Houve uma mudança na estrutura de família e papéis de gêneros, né? As mulheres, elas também começam a trabalhar, as crianças começam a trabalhar, certo? E aí todo mundo começa a trabalhar na fábrica, por ser um local que tem muito labor, que existe riscos de acidente, muitas crianças chegavam a perder mãos, pés, né, alguns a morrerem. Era algo totalmente arriscado para crianças, tá certo? No segundo período, os papéis familiares diferenciam-se. Aí os pais começam a trabalhar nas fábricas e as mães começam também a se encarregar de trabalho doméstico. E a criança começa a ir para a escola, as crianças. É aí que surge a escola para todos, tá certo? Antigamente, a gente sabe que só quem estudava eram as pessoas que tinham condição econômica para isso, né? No caso, a igreja, né, que tinha os papéis dos padres e os ricos. Mas com a produção das fábricas, a necessidade de pessoas trabalhando na fábrica, tanto como mulheres, surge a necessidade de escola, numa escola que para ensinar essas crianças, né? Além de guardá-las, essa é aquela ideia de escola como depósito, também ensinar o quê? Para elas conheçam o mínimo possível que é necessário para o quê? Para que elas, quando cresçam, também venham trabalhar nessas fábricas, tá bom? E aí surge o processo de racionalização do trabalho. A introdução de estratégias de produção, e aí surge três processos diferentes: o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, tá bom? O Taylorismo é um sistema de organização do trabalho concebido pelo engenheiro norte-americano Frederick Winslow,
Taylor, tá bom? 1856 a 1915, com o qual se pretende alcançar um máximo de produção e rendimento com o mínimo de tempo e esforço. Então, o que é que acontecia? As pessoas faziam o trabalho repetitivo, para que esse trabalho ficasse cada vez mais perfeito, né? Para que não houvesse perda de tempo, porque tempo é dinheiro, time is money. Então, as pessoas tinham que fazer o trabalho o mais rápido possível e de forma mais perfeita possível, para que não houvesse o quê? Não houvesse perda. E perda o quê? Do lucro, do trabalho, tá bom? E aí, o que é que acontece? Né? A organização é uma máquina, tudo é visto como uma máquina, o trabalhador é visto como uma parte da máquina, tá certo? O objetivo é ser mais eficiente, cada vez mais o trabalhador teria que ser mais eficiente, tem que ser mais especialista naquilo que ele faz, fazer de uma forma melhor, tá certo? Existia toda uma aplicação do método científico para analisar o trabalho, a melhor iluminação para aquele local, tá certo? A pessoa para desempenhar aquele papel com a melhor forma, tá certo? Tá certo? Qual a melhor forma para aquela pessoa desempenhar o trabalho, bem? Aquele trabalho científico. O estudo do movimento, o tamanho da mão, a distância, o formato do chão, das esteiras, então tudo isso era levado em conta para que se fizesse um trabalho cada vez melhor, tá bom? Então o Fordismo ele foi criado por quê? Por Henry Ford, né, que é esse homem daqui da foto, tá bem? Em 1914, e se refere aos sistemas de produção em massa. A ideia era produzir bastante, tá certo? Aumentar a linha de produção, tá bem? No livro Filosofia e Indústria, o fundador do Motor Company, em Highland Park, trata-se de uma forma de racionalização da produção capitalista, baseada em inovações técnicas e organizacionais. Nesse período, até a psicologia era levada em consideração, tá bom? E aí, o que é que acontece? Existe todo um processo de articulação para produzir os produtos em massa, para também o quê? Impulsionar o consumo em massa. Quanto mais eu produzo um produto pelo preço mais barato, eu posso vendê-lo mais barato e assim as pessoas podem comprar mais. Tem essa ideia. Porém, existe também uma semi-automatização das linhas de montagem, tá certo? Dentro desse novo modelo de trabalho. Bem? Aí isso estava totalmente também ligado à ideia do consumismo social. As pessoas começavam cada vez mais a consumir, tá bom? E aí, esse modelo do Ford, tá bom? Ele também é utilizado lá do Taylor, né? Tanto o Taylor como o Ford, eles usam, por isso que a gente usa o termo Fordista e Taylorista junto, porque são muito parecidos. Qual a diferença do Fordismo para o Taylorismo, né? Ambos têm essa ideia de produção em massa, a ideia do trabalhador ser uma parte da engrenagem, né? Porém, o que o Ford trouxe de novo é a utilização de trilhos e esteiras, certo? E aí, esses trilhos e essas esteiras, eles iriam determinar o quê? A rapidez da tarefa. O trabalhador ia ser especializado naquela tarefa, para ele fazer cada vez mais rápido, uma velocidade melhor. O ritmo era ditado pela linha de produção, ou seja, se a esteira estivesse se movimentando rápido, você ia produzir cada vez mais rápido, tá certo? O funcionário ele é visto como uma pequena fábrica da peça da máquina. Se ele adoeceu, o que é que acontece? Troca-se a peça, tá certo? Não existia nenhum fator de questões sociais, tá bom? E é nesse período que começa a surgir sindicatos, tá bem? E também surge aí a alienação do trabalho, aquilo que o Karl Marx vem dizer que o trabalhador ele não consegue entender o valor do seu trabalho, tá bom? Depois disso surge o toyotismo ou onismo. O que é isso? O onismo, tá bom? E aí é um modelo já desenvolvido pelo Taishi Ono, né? Que é o engenheiro da Toyota Motors Company, tá bem? As características básicas são flexibilidade da produção, com a capacidade mais rápida de alteração dos poderes a serem produzidos, organização da produção e entrega no momento e na quantidade exatos, certo? De modo a tornar o quê? Essas produções mais rápidas, tá bem? E aí a importância da qualidade também dos produtos era levada em conta, baixos preços, porque a produção também era em alta escala, tá bom? Na lógica da empresa enxuta, né? Os estoques eram baixos
e o número era reduzido de trabalhadores, era a produção sob demanda. Como assim? Ou seja, para que não houvesse perda, a gente sabe muito hoje o que é que acontece muito nas empresas de carro. Se produz os carros e muitos não são vendidos, eles esperam na fábrica até que apareça alguém que se interesse em comprá-los. No modelo Toyota, não. Né? Era feito o pedido, era contratada a quantidade de funcionários, de trabalhadores para fazerem aquele pedido e comprarem a matéria também, prima só para fazer aquele pedido. Era a produção sob demanda. Né? Só era produzido aquilo que já fosse vendido. Para o quê? Para não haver perda de material. Certo? Por isso que é chamado de empresa enxuta. Tá bom? Era tudo feito em cima da demanda e da flexibilidade. É que se você pensar assim, se você contrata trabalhadores, um período de tempo para ele produzir aquilo, então o que é que acontece? Também a redução de impostos sobre o trabalho, né? Impostos trabalhistas, tá certo? E aí é o que a gente chama de sistema just time, né? Que é um sistema de terceirização onde não é necessário estocar produtos, né? Just time, ou seja, no tempo certo, né? Você compra e dá aquilo no tempo certo. A produção sob demanda, né, permitiria que a empresa venda produtos antes de comprar as matérias-primas necessárias para fabricá-lo. Ou seja, se a Toyota tivesse que vender somente 10 carros, fosse comprado 10 carros, ela só ia comprar o material necessário e contratar os trabalhadores necessários para a produção de 10 carros. Aí não existe o quê? Perda, né? Perda de produção, tá certo? E ainda tem aquela mesma visão do Fordismo taylorista, né? Um produto perfeito, trabalhador especializado, tudo isso continua, tá bom? Só que hoje a gente não segue, a gente ainda segue esses modelos, mas hoje em dia isso muda um pouco, né? O trabalho no cenário atual, ele já tem avanços e retrocessos. Então, o que é que acontece? Hoje, com os impactos do desenvolvimento da tecnologia nos processos e nas relações de trabalho, né, geram também novas formas de trabalho. O trabalho de hoje ele tem um modelo diferente do Fordismo, do Taylorismo e do Toyotismo anteriormente, apesar de ainda terem uma base muito parecida, tá certo? Hoje em dia, o desemprego e a informalização do trabalho também começam a ser produzidos, né? A gente vê o quê? Muitas pessoas desempregadas, porque cada vez mais que a tecnologia, a robotização, ela evolui, as pessoas tendem o quê? Tendem a ficarem desempregadas, certo? E aí o que é que acontece? As pessoas começam a trabalhar de forma informal. Por quê? Através de um contrato de trabalho, para que as empresas também preferem esse tipo de trabalho. Por quê? Porque no momento que elas não têm gastos trabalhistas, elas economizam. E, quer ou não, gera-se mais lucro para a empresa, né? E aí hoje é o que a gente chama de precarização das relações de trabalho, tá certo? O trabalho, os direitos trabalhistas começam a ficar precários, né? Um dos grandes modelos disso é a nova reforma trabalhista que houve agora do governo Bolsonaro, né? Aí a gente vê que um monte de direitos conquistados, né, quer ou não, eles deixaram de ser conquistas, né? E aí, dentro dessa nova proposta, surge o que a gente chama de subproletariado. O que é o subproletariado? É aquele trabalhador que trabalha agora, mas sem nenhuma condição. Ele trabalha ganhando muito menos do que o que ele ganhava. É aquelas pessoas que trabalham para sobreviver ganhando muito menos do que um simples salário mínimo, tá bom? E aí, esse modelo agora atual, ele também fez o quê? Ele fragilizou sindicatos e entidades de representação de classe, tá bom? É uma das grandes formas desse modelo neoliberal, né? Modelo capitalista, de o quê? De aumentar seu lucro. Também o quê? Descredenciar aqueles que lutam a favor o quê? Dos trabalhadores, né? Assim como os sindicatos, organizações de classe, tá bom? Aí surge esse novo modelo também, como uma forma de manter esse equilíbrio econômico, a economia solidária. O que é economia solidária? Né? É justamente aqueles métodos, né, que a gente chama de cooperativa. Né? Ela baseia-se num modo de produção caracterizado pelo equilíbrio de poder entre os trabalhadores, o que proporciona um ambiente democrático e cooperativo. Tá certo? Ou seja, são as cooperativas que surgem. Em vez de eu ser costureira para uma empresa, eu vou criar uma cooperativa de costureiras, onde todas as costureiras vão decidir de mesma forma, vão dividir os lucros, tá certo? Todas vão ser o quê? Patrões de si
de si mesmas, tá certo? Então, é um ambiente mais cooperativo. Né? Exemplos de cooperativa hoje, a gente tem a Sicredi, a Sincob, certo? A Unicred, tá certo? São sistemas de cooperativa, tá bem? E aí muda esse novo sistema de economia, não é mais uma economia que vem o quê? Que vem explorar o trabalhador e receber lucro em cima dele, né? Mas é uma economia solidária entre todos que trabalham naquele, certo? Dentro daquele objeto lá, e proporcionar daquela indústria, daquela empresa, tá bom? E aí hoje nós ficamos por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? E aproveite os nossos outros vídeos.